Olá amigos, aquele abraço, estamos voltando aqui no nosso canal YouTube, as Palacadas do Rosalvo, para a gente falar um pouco dessa decisão agora do governo federal em manter o ministro Henrique Mandetta, o ministro da Saúde. O presidente Bolsonaro, infelizmente, embora ele tenha uma intenção de corrigir o país, a gente percebe isso. E a gente também não é radical para dizer, não, esse presidente não tem condições nenhuma. Não, ele está em Brasília já há 27 anos, ele passou praticamente 7 mandatos de deputado federal. Agora, ele sabia que não ia ser fácil. Eu entrevistei, ou seja, lá na Jovem Pan, quando ele era pré-candidato, e eu perguntei, o senhor já tem praticamente 7 mandatos. O senhor sabe que o presidente, sem o Congresso Nacional, é difícil governar. Então ele sabia disso. Aí disse que ia fazer um corpo técnico, um ministério técnico, e fez. E colocou bons ministros nas pastas. Agora, o problema é que ele quer fazer tudo o que está na cabeça dele, sabendo que o Congresso é difícil. E aí, tudo aquilo que ele prometeu na campanha, não, comigo vai ser assim, não, não é que vai ser assim. É que na política tudo tem que se dialogar. Se você quiser aprovar um projeto na Câmara Federal, você tem que ter maioria. A maioria é quem vence, todo mundo sabe disso. Então, se o parlamento é quem decide as leis, e você não tem a maioria no parlamento, então, claro, você vai precisar de apoio. E para precisar de apoio, você tem que contar com uma bancada maior. Ele não conseguiu, nenhum presidente ultimamente. O presidente Lula, para poder governar, fez acordo com todo mundo. Lembra? O primeiro governo, ele foi inteligente, se aliou a José Alencar, que foi o vice dele, líder empresarial, um grande empresário mineiro, muito respeitado pela Confederação Nacional da Indústria à época. Trouxe o ministro, que era presidente do Banco Central, que é hoje o Meirelles, que está como secretário da Fazenda de São Paulo. Você veja que ninguém é bobo, que está cercado desses técnicos. E Lula só veio melhorar porque teve como ir abrindo, como a gente diz. Porque aquele radicalismo do PT não ia para lugar nenhum. Ele conseguiu governar bem. Só que o problema de Lula é que ele se empolgou. É aquela coisa do pobre que sai aqui da roça, vem para a capital, o cara dá um cargo bom, ao invés dele desempenhar, ele se mete com a máfia toda e acabou se misturando e se perdeu. E aí colocou Dilma para empurrar a gente com a barriga, e um projeto político que todo mundo já sabe, que era para ficar mandando o país vários anos, não deu certo, porque estourou tudo, e tudo que é errado, tudo que tem malandragem, corrupção no meio, um dia estoura. Isso é bíblico, a verdade sempre prevalecerá. Então, o caso do presidente Bolsonaro, ele queria, porque queria governar, vai ser assim, eu quero isso, ele não conseguia. Resultado. Agora, ele quase tira o ministro Henrique Mandetta. E ele só manteve, vocês têm certeza disso, pode ter certeza, só manteve porque o Mandetta tinha uma equipe técnica boa e tinha por trás o parlamento apoiando. Ou alguém aqui é menino, amarelo, como diz Lomes lá na Jovem Pan. Não, ele tem, tanto é que quando ele deu a entrevista coletiva, já no final da tarde, início da noite, ele disse que a equipe técnica dele toda já está com a gaveta toda fechada, e que depois da reunião, a reunião com o parlamento, lembra que ele disse, eu quero agradecer aqui a bancada, o parlamento da saúde, né? Ou seja, da bancada lá que defende a Comissão de Saúde no Congresso Nacional, mais de perto na Câmara Federal, estava lá. Ele agradeceu. Então, na reunião que teve com o presidente Bolsonaro, também os generais. Afinal, o Bolsonaro é capitão. Na hierarquia militar, general é general. E alguém deve ter dito, presidente, não mexa nisso aí, isso vai dar um bolo. Num problema desse, meu irmão, a gente está vivendo uma dificuldade tremenda na saúde, a gente não sabe como vai ficar a economia. Agora, claro, ele tem que olhar os dois aspectos. A economia preocupa, mas entre a economia e a vida, primeiro a vida. Primeiro a vida. E quem é cristão, que não defende a vida, pode procurar outro caminho. Não é cristão coisa nenhuma. Cristão que defende violência, matança, que morra, é assim mesmo, todo mundo vai morrer. Não, Jesus não foi assim. Então,
o presidente teve que ceder. Agora vocês vão ver, esse que é o mal do Bolsonaro. Ele não reconhece, ele não tem humildade de pedir desculpas e tocar, se reunir com os governadores e ficar só jogando o assunto de política no meio. Aí os adversários se aproveitam. Não é que eles são bonzinhos, não. Dória, os governos do Rio Grande do Sul, aqui de Sergipe, do Nordeste. Não, todos políticos. E políticos, na sua grande maioria, infelizmente, não pensa no povo, nas medidas, na moralização do Estado, acabar com a trambicagem, com a malandragem, com a pilantragem, com esses CCs gordos para estar bancando amigos. Não, todos eles gostam disso. Ninguém é bobo. Um ou outro, em tudo na vida, meu amigo, minha amiga, existe exceção. Eu aprendi isso quando estava na escola técnica. A minha professora de português, Josefina Cardoso Braz, diz: toda regra tem exceção. Claro, teremos exceções. Mas, felizmente, o presidente manteve o mandeta. Agora, se ele não se perder, tá? Pela boca, pelo moído, como diz o Zelezinho, e mantiver um pouco de equilíbrio, ele vai tocar. Quando passar essa crise, ele organiza o país. Ele tem tudo ainda para melhorar o país. Eu não sou jornalista para ser contra governo, não. Jornalista não é nem a favor, nem contra, nem esquerda, nem direita, nem centro, nem situação. Quem se mete em política e defender partido A ou B é outra coisa, eu não. E o bom jornalista não deve fazer isso. A gente deve comentar as coisas como acontecem. Ele quer consertar o país, quer. Agora, não pode misturar muitas coisas, né? Aquela coisa de arrogância, né? O ministro precisa ser mais humilde, ele precisa baixar a bola. Que é isso, que bobagem. O ministro está saindo bem, é bom para o governo dele. Se ele sair dessa situação, dessa pandemia, ou seja, se ele se livrar disso aí, conseguir ajustar o país economicamente, Bolsonaro vai ser o melhor presidente. Não tenho dúvida não, meus amigos. Presidente é aquele que consegue resolver os problemas econômicos e sociais, consegue colocar o país no equilíbrio. E é o que eu penso e vamos torcer para que o presidente Bolsonaro possa conseguir isso. Mas com humildade, presidente, não peça dos outros, tenha também, ok? Aquele abraço.